Chegamos no domingo, no 24º domingo do tempo comum. Enquanto caminha pela região da Cesareia de Filipe, Jesus lança aos discípulos uma dupla questão. O que é que as pessoas dizem dele e o que é que ele é para os próprios discípulos? O que as pessoas pensam dele e o que os discípulos apóstolos pensam dele? A opinião dos homens sobre Jesus reflete entendimentos, mas também visões diversas. Os contemporâneos de Jesus olham para ele e pensam que ele veio continuar o passado de João Batista ou de Elias ou de algum dos profetas. Eles não conseguem captar a condição única de Jesus, a sua novidade, a sua originalidade. Reconhece apenas que Jesus é um homem convocado por Deus, enviado ao mundo com uma missão, como os profetas do Antigo Testamento, mas não veem além disso. Na perspectiva dos homens, Jesus é apenas alguém bom, justo, generoso, que escutou os apelos de Deus, que se esforçou para ser um sinal vivo de Deus, como tantos outros homens antes dele. É muito, mas não é suficiente. Significa que os homens não entenderam a novidade de Jesus, nem a profundidade do seu ministério. A opinião dos discípulos acerca de Jesus vai muito além da opinião comum. Eles acompanharam Jesus por toda a Galileia, conviveram com ele noite e dia, escutaram suas palavras e testemunharam seus gestos. É natural que tenham visto em Jesus uma dimensão que as outras pessoas ainda não captaram. Pedro, porta-voz do grupo dos discípulos, resume o sentido da comunidade no reino na expressão: Tu és o Messias. Dizer que Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, significa dizer que ele é o libertador de Israel. Aquilo que Israel esperava, o enviado por Deus para libertar o seu povo, para oferecer a salvação definitiva. A resposta de Pedro estava correta. No entanto, a compreensão de Jesus como Messias podia prestar-se a graves equívocos, numa altura em que o título do Messias estava conotado com esperança político-nacionalista, triunfalista. Por isso os discípulos recebem ordens para não falarem disso a ninguém. Era preciso evitar equívocos que poderiam ter consequências complicadas. Aliás, Jesus está consciente de que os próprios discípulos tinham ideias erradas acerca do Messias e da sua missão. Por isso, apressa-se a explicar-lhes que o seu messianismo não passa pelos triunfos políticos ou militares, mas pela cruz, pelo dom da própria vida. Depois dos confrontos que teve por toda a Galileia com os líderes religiosos judaicos, Jesus está bem consciente daquilo que o espera se continuar a ser fiel ao projeto que o Pai lhe confiou. As lideranças recusam o reino de Deus, irão fazer tudo para eliminar a proposta de Jesus, aquilo que ele traz, aquilo que ele ensina. Por isso que, para que tudo fique claro, ele fala claramente aos discípulos do destino que o espera em Jerusalém. Mas deixa também claro que a sua entrega na cruz não é um ponto final da sua vida. Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Pedro não está de acordo com este final, pois não entende que a cruz conduz à vida. Assim opõe-se decididamente o que Jesus caminha em direção a esse seu destino. A oposição de Pedro e dos discípulos, pois Pedro sempre continuava sendo porta-voz da comunidade, significa que a sua compreensão do mistério de Jesus ainda é muito imperfeita. Para ele, a missão do Messias, o Filho de Deus, é uma missão gloriosa e vencedora, na lógica de Pedro, que é uma lógica do mundo. A vitória não pode estar na cruz e no dom da vida, mas no sucesso, na fama, no poder militar, no poder político. Jesus dirige-se a Pedro com bastante dureza, pois Pedro está entrincheirado atrás de concepções puramente egoístas e não parece disposto a abandoná-las. O plano de Deus não passa por triunfos humanos, nem por esquemas de poder e de domínio, mas passa pelo dom da vida, pela entrega da vida, por amor, até as últimas consequências. Ao pedir a Jesus que não embarque nesses projetos do Pai, Pedro está a repetir essas tentações que Jesus experimentou no início do seu ministério. O próprio Satanás queria isso, E por isso que Pedro acaba recebendo essa advertência de Jesus: vai para longe de mim, Satanás. As palavras de Pedro pretendem desviar Jesus do cumprimento dos planos do Pai. E Jesus não está disposto a escutar Pedro a proposta que o impeça de o concretizar, não. E por isso que repreende Pedro. Depois de anunciar o seu destino, que será cumprido com a obediência, o plano do amor, em favor dos homens, Jesus convida seus discípulos a seguir um percurso semelhante. Se querem ser de meus discípulos, precisam renunciar a si mesmo e tomar a minha cruz e seguir. Este é o caminho, dar a própria vida para ganhar. Jesus não obriga ninguém, apenas apresenta a proposta. Cada um sabendo que é sua decisão
E se toma essa decisão, precisa entender que é preciso perder a própria vida. O que isso significa exatamente? Significa renunciar ao seu egoísmo, à sua autossuficiência, para fazer da vida um dom a Deus e um dom aos irmãos. Bom dia para você e um bom domingo.